Quem chegar aqui depois, viu o vídeo, quem tiver interesse em participar, entra no grupo do WhatsApp e entra lá e escreve lá, eu quero participar do grupo de leitura, né? A gente vai começar e eu pretendo não parar mais. Se a saúde permitir, da minha companheira, da minha família aqui, eu tô organizando minha rotina de trabalho para conseguir tocar o canal como algo paralelo, como algo que dá sentido à minha vida, inclusive, né? Eu pretendo não parar mais com as nossas leituras. Vou começar e vou até morrer, se tudo der certo. Se a vida assim permitir. São 6 livrinhos. A minha ideia é a gente começar com uma base filosófica, uma base crítica e tal, e depois a gente vai para as coisas mais hard mesmo, assim, né? A ideia é a gente terminar até o fim do ano, tá? Um livrinho mais ou menos aí por mês. Tem uns livros mais curtinhos, uns pouquinhos mais longos. E eu vou apresentar para vocês, então, cada um deles. Eu quero que tenha pelo menos 10 pessoas pra gente começar. Se em 2 semanas eu não fechar com 10 pessoas interessadas, tipo, comprometidas, não, vou fazer junto e tal, eu vou começar com o que tiver. Se tiver 3, a gente vai fazer com 3. Eu vou produzindo conteúdos a partir das leituras e depois vai chegando gente. Como é que vai funcionar? Eu vou fazer uma live de abertura, vamos ler o comecinho do livro em live. Depois a gente vai ter um grupo exclusivo pra gente conversar sobre a leitura enquanto a gente estiver lendo. E depois eu faço uma live de fechamento. Provavelmente a live de fechamento vai ser um resumão do livro que deve virar 2 ou 3 vídeos para ficar exclusivo para os membros do canal. Vai ser aberto no começo, tá? Os 2 ou os 3 primeiros livros, totalmente aberto para todo mundo. Se for o seu caso, você quiser muito participar, mas não pode contribuir financeiramente, sempre vou achar uma forma de acolher quem quer e não pode contribuir. Então, rapidamente, eu vou ler aqui a contracapa de cada um deles para vocês saberem o que vai rolar nas próximas semanas aí. O inferno tem aterrorizado gerações de crentes, embora tenha sido no cristianismo que o imaginário infernal tenha sido mais duradouro e organizado. Ele existe em todas as civilizações, espelho de vergonhas, de arrependimentos e do mal disseminado por toda parte. Suas metamorfoses são tão antigas quanto a humanidade e é muito provável que durem tanto quanto ela. Ele é um livro do Thoreau, Desobediência Civil. Então, Thoreau foi um homem de ação. Após deixar de pagar o imposto por não acreditar haver outra forma de mostrar sua discordância com relação aos atos do governo, a guerra contra o México, a escravidão, o tratamento dado aos indígenas, ele foi preso em 1846 durante um dia, mas alguém pagou o seu tributo para que ele saísse da prisão. Suas explicações sobre a legitimidade de seus atos acontecem em seguida, em 1848. Argumentados em sua palestra, Obrigações e Direitos do Indivíduo em relação ao governo, publica em 1849 sob o nome de Resistência do Governo Civil. Em 1866, o texto foi impresso intitulado Desobediência Civil. Isso aqui é um anarquismo meio light, assim, tá? Mas é um livro para quem tá se aproximando da crítica também. Tá? Mas acho que tem questões interessantes. O transcendentalismo é uma filosofia meio espiritualista, tal, mas de conexão com a natureza, assim, né? Eu não vejo grandes problemas nisso, não. O outro livro que a gente vai ler é este aqui, ó. Eu tenho um interesse muito grande por entender o fenômeno religioso. Eu acho que as pessoas tinham que entender, principalmente os ateus. Não todos os ateus, mas os ateus que querem criticar a religião, eu acho que precisavam entender o fenômeno religioso. O negócio é muito complexo. O mecanismo, a função e a evolução do mito constituem hoje estudo indispensável nas modernas ciências do ser humano. Não só porque a eles se ligam basicamente as indagações sobre o significado do mundo e da existência humana, mas também porque dele dependem essencialmente a compreensão de nossas formas de linguagem, expressão e comunicação. Em Mito e Realidade, um dos mais importantes mitólogos da atualidade, Mircea Eliade, reúne uma exposição histórica de uma síntese filosófica em um livro fundamental da bibliografia do assunto. Então, a gente vai entender essa relação entre realidade e mito. As ficções viram mitos, né? Mas elas têm função. A crença naquele mito ganha uma função social. A pessoa, ao acreditar num mito, ela age
E aquilo se torna algo existencial na vida dela. Porque você entende que a ideia mítica, ela existe, por mais que o mito seja uma ficção, ou Deus seja uma ficção, como ele existe como ideia, ele é um elemento que tá agindo no mundo, saca? Tá fazendo as pessoas agir. Então, entender essa relação é fundamental, é muito importante. A gente vai ler Cartas sobre a Felicidade, de Epicuro. Ele vai tranquilizar as pessoas sobre a morte e sobre as punições de Deus, tá? Em ti mesmo encontrará tua paz e a felicidade. Disse que tudo já está nos gregos, isso certamente é verdade, para a busca humana pela felicidade e pela vida plena. Tópicos de Epicuro, de 1341 a 1271, um dos pensadores mais influentes da antiguidade, juntamente com Platão e Aristóteles. Vivendo em Atenas, num período de decadência da democracia grega, Epicuro criou o jardim, como chamava a sua escola. Lá, ele e discípulos praticavam sua filosofia, buscavam vivenciar os princípios epicuristas baseados no controle de si e dos desejos, no conhecimento das regras do funcionamento da natureza e na simplicidade. Procuravam, assim, uma forma de vida protegida. Depois, a gente vai ler Filosofia, um modo de vida, da Marilene Chaui. A abordagem de filosofia que eu quero trazer pra gente é sempre uma abordagem de filosofia prática, tá? A filosofia é o exercício do pensamento, óbvio, sempre vai ser esse exercício da razão, mas sobre a prática. É isso que a gente vai trabalhar aqui, tá? O que é filosofia? Diferente de outros saberes, ela não se limita a um ofício ou a uma disciplina acadêmica. Não se desliga ao fim do dia, nem se deixa esquecida sobre uma mesa de trabalho. Acompanha-nos aonde quer que estejamos e, no entanto, poucos conseguem defini-la. A filosofia é um problema filosófico. Definir filosofia é um problema filosófico. Muitos filósofos, inclusive, debatem e discordam, né? Tem definições diferentes para a filosofia. Neste livro, a filósofa e professora Marilena Chaui explora a filosofia como um modo de vida, reunindo textos inéditos e palestras realizadas ao longo de 6 décadas de trajetória intelectual. A cada página, o leitor é conduzido a examinar o que significa pensar com rigor, articular argumentos lógicos e persuasivos e compreender as relações entre pensamento e linguagem, sempre colocando a razão em ação. E fechando, pra gente fechar o ano, eu não sei se vai ser nessa ordem, tá, galera? Foi o que eu falei pra vocês. A gente vai ler O Futuro de uma Ilusão, do Freud. É onde ele fala, acho que é o texto que ele mais aborda sobre a questão religiosa e da psique humana e a relação da sociedade, né? Também, porque é o ser humano pensando a sua vida no mundo, né? Qual o futuro da humanidade? Este é o ponto de partida de O Futuro de uma Ilusão, ensaio escrito por Freud em 1927, em pleno e agitado período entre guerras. Se a cultura humana repousa precariamente sobre a repressão de impulsos antissociais naturais a todos, a religião é a principal força a controlar estes impulsos, o que nos leva a outra pergunta: qual a origem psicológica da necessidade do sentimento religioso no indivíduo? Olha que interessante. O que em cada pessoa a torna propensa a crer num sistema irracional, indemonstrável e de recusa à realidade. O que em cada pessoa a torna essa foi a pergunta, né? O que em você te torna propenso a acreditar nesse sistema irracional, indemonstrável e de recusa à realidade? Freud demonstra que a religião, a neurose obsessiva universal da humanidade, depende de sentimentos infantis não resolvidos e afirma ser ela, bem como seus dogmas, a culpada pela atrofia intelectual da maior parte dos seres humanos. Para Freud, a fim do homem se organizar razoável e saudavelmente sobre a Terra, livre de ilusões, urge uma mudança radical nas formas da educação. Então, bastante coisa para a gente refletir, né? Sobre a psique humana, também sobre a sociedade e, claro, sobre a questão da religião, que é o que nos interessa bastante aqui. Ok, galera? Um forte abraço e nos vemos no vídeo, numa próxima live aqui no canal Pantarei. Valeu, galera!